no capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós também damos as boas-vindas a todos os que nos visitam nesta noite. Que a graça maravilhosa de Cristo seja sobre a sua vida, meu querido. Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos 21 a 25. Faço a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias. Marcos 4, 21 a 25. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Que Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos. Nós sabemos que a luz existe com o propósito de iluminar, não é verdade? A gente chega em casa, daqui a pouco nós voltaremos para a nossa casa, nós vamos chegar lá, as luzes vão estar apagadas, tudo vai estar escuro. Primeira coisa que a gente vai fazer depois de abrir a porta vai ser acender a luz, para que a gente possa ter ali a sala iluminada, a gente passe, a gente sabe por onde a gente está andando. Se porventura uma lâmpada, por exemplo, ela se queimar, ela não serve para mais nada. Ela precisa ser substituída por uma lâmpada que brilhe. É assim que nós fazemos em casa. Essa semana mesmo, eu tirei a luz ali do quarto dos meninos que havia queimado. Tirei, fui, descartei aquela lâmpada, fui, comprei outra, instalei outra ali no lugar. Queridos, quando Deus ele criou o mundo, o primeiro ato da criação foi Deus chamar à existência a luz. Deus disse: haja luz. E diz a Bíblia que houve luz. A partir daí, Deus começa a trazer todas as coisas à existência, colocando cada uma delas em seu devido lugar, tudo colocando naquela devida ordem que Ele mesmo estabeleceu, dando beleza a todas as coisas, gerando vida e cor a toda a sua criação. Mas tudo começou com uma palavra: haja luz. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, ele disse que quando os irmãos da igreja de Corinto ouviram a pregação do Evangelho pela primeira vez e foram alcançados por esta palavra, a luz de Cristo, a luz da glória de Cristo brilhou sobre eles, a ponto de livrá-los da cegueira espiritual em que eles se encontravam. E ele vai dizer a estes irmãos que o resultado desta luz que resplandeceu sobre eles, a luz da glória de Cristo, o resultado dessa verdade deveria ser visto na vida daqueles irmãos através da transformação da vida de cada um deles, dos convertidos, e na beleza da vida gerada pelo Espírito Santo, dos relacionamentos transformados pelo Espírito Santo. Ou seja, assim como foi no dia da criação, quando Deus disse: haja luz, houve luz, gerou vida, e com a vida, cada coisa ordenada, cada coisa no seu devido lugar. Quando nós também ouvimos o Evangelho da graça de Cristo, a nossa vida passou a ter significado, sentido em Deus, propósito em Deus, e cada coisa começa a ser colocada por Deus no seu devido lugar. Aquele que andava em trevas vai andar em luz, aquele relacionamento que estava rompido é restaurado.
Aquele que andava em pecado, agora anda em santidade, em novidade de vida. Ou seja, o que Cristo trouxe à tona, assim como no dia da criação, uma nova criação também em nós. Uma vida que rejeita de maneira consciente as coisas ocultas, que trazem vergonha. Uma vida que abraça de maneira consciente a verdade e testemunha no mundo de trevas o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, tornando-se luz nesse mundo. Exortando também aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, versículos 8 a 10, esta mudança, exatamente esta mudança que ocorre na vida daquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E aí ele diz: vivam como filhos de Deus, porque o fruto da luz, preste bastante atenção nisso que ele diz, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Isso significa que quem está vivendo na luz, quem está andando na luz, traduz esta verdade através de uma vida de verdade, uma vida de justiça, de santidade, uma vida, queridos irmãos, de bondade, mas uma vida que trata de descobrir o que é agradável ao Senhor. É esta vida para a qual nós somos chamados, chamando ainda duramente a atenção destes mesmos irmãos, mas de irmãos que estavam dando mau testemunho naqueles dias lá na igreja de Éfeso, que estavam de certa maneira apáticos, acomodados, indiferentes em relação ao seu testemunho, deixando-se influenciar de novo pelo mundo e pelas trevas do mundo. Ele escreve assim no versículo 14, do mesmo capítulo 5 de Efésios: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um chamado para sair daquele estado de, parece que um sono espiritual, onde chama, às vezes a gente vai chamar o filho de manhã, né? Ou eu lembro quando eu era mais novo, minha mãe ia me chamar para o trabalho cedo, ela ia lá e falava: Vater, levanta bem. Eu estava lá, né? Vater, levanta bem. Meio assim, voltava, né? Vater, levanta bem. Deixa, mamãe, deixa eu dormir mais um pouquinho, né? Vater, levanta bem. Opa, agora não tem jeito. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, aqueles crentes que porventura estiverem acomodados, indiferentes, meio no mundo, meio na igreja, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Então, aquele crente desse tipo assim, que não fica ali, não sei, não sabe o que eu faço, não sei se está... Ele está falando: vamos despertar, vamos acordar, vamos, gente, vamos. E Cristo vai iluminar você, para você voltar para a vida de comunhão com o Senhor. Nós voltamos agora para o nosso texto de Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25. Eu vou lendo junto com os irmãos, então você deixa aberto aí. Mas a primeira coisa, então, que eu quero destacar aqui desse texto, meus irmãos, é o que diz no verso 21. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Qual é a resposta? Não. Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Sim. Por quê? Porque a luz, ela foi criada para iluminar. O propósito da luz é iluminar o ambiente onde ela está. Lembrando das palavras de Jesus em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Essa é a natureza do crente. É iluminar o mundo em trevas. Pedro, na segunda carta, aliás, na primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: vocês são geração eleita, falando à igreja,
ao povo de Deus. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí ele conclui dizendo assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a natureza da igreja, essa é a natureza de um crente. Viver para a glória daquele que o salvou. Iluminar nesse mundo tenebroso com a luz do Senhor Jesus Cristo. Quando João escrevia o Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho de João, e ele ali falava sobre a encarnação do Verbo do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu desta maneira no versículo 4, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Daí ele continua no versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a luz, ela brilha, não tem como as trevas permanecerem onde a luz brilha. Queridos, nós somos milhares de crentes pelo mundo todo. Milhares de crentes. Você chega, por exemplo, no espaço, eu vou dizer, lá no meu quarto. Tem uma lâmpada apenas, uma lâmpada. E o espaço, eu não sei, eu sou ruim de ver a metragem do meu... Não sei a metragem do meu quarto. Mas é uma luz pequena para um lugar grande. E quando eu chego lá no meu quarto, daqui a pouco eu vou chegar lá, e eu vou ver todo aquele espaço escuro. Vai bastar acender uma luz para ela encher aquele lugar grande de luz, de luminosidade. Ainda que o mundo seja um lugar de trevas, se eu e você como crentes vivermos a nossa natureza espiritual, conforme o Senhor Jesus Cristo nos chamou para vivermos, não importa o tamanho das trevas que sejam, a luz há de prevalecer sobre as trevas. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele prevaleceu sobre as trevas desse mundo. Você às vezes pensa, jovem, adolescente, meus irmãos, você às vezes pensa assim, mas eu sou só um lá na minha classe, só eu sou crente. Ah, meu querido, mas você não imagina a diferença que você pode fazer naquele lugar se a sua luz brilhar através do seu testemunho de bondade, de santidade e de verdade naquele lugar. Que bênção você pode ser no lugar onde você estiver. E você lá no seu trabalho, lá no seu emprego, você vivendo como um filho de Deus, como você pode causar um impacto na vida das pessoas que estão ali, se a sua luz brilhar intensamente para a glória de Deus, porque a vida de Cristo está em você. A vida de Jesus está em você. E Jesus Cristo, assim como Ele resplandeceu sobre as trevas e venceu as trevas, se você estiver cheio de Cristo, cheio da vida de Cristo, a luz há de prevalecer na sua vida e você vai dar o seu testemunho ali naquele lugar e muitos vão receber a luz de Cristo através da sua vida. Por isso que Jesus Cristo disse em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você está seguindo a Jesus. Se você está seguindo a Jesus, você está conectado ao Senhor Jesus Cristo, ligado a Ele. Você está seguindo e à medida em que você o segue, a luz vai brilhar. A luz vai brilhar na medida que você segue ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é luz. E quando nós cremos nele, quando Ele se torna o Senhor da nossa vida, nós somos libertos das trevas, para sermos luz, para iluminarmos o mundo por meio do nosso testemunho, por meio das nossas boas obras. Queridos, isso é o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A luz é gerada quando caminhamos junto com Ele. À medida que o seguimos, é natural e sobrenaturalmente essa luz vai sendo gerada e manifesta por meio da nossa vida. Se você é salvo, meu irmão, você é luz. Não duvide disso.
Ai, será que eu sou luz? Se você é salvo, você é luz. Amém? Se você é um salvo, você é luz. Se você foi salvo, Jesus Cristo habita em sua vida. O Espírito Santo está gerando vida dentro de você, para que você testemunhe com poder, para que você seja uma luz, para que você ilumine onde você estiver. Porque é para isso que você foi salvo, para isso que você foi criado em Cristo Jesus, para iluminar. Não se coloca, não toma uma lamparina, uma lâmpada para escondê-la em qualquer lugar, mas a lâmpada, ela foi feita para iluminar onde ela estiver. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto, no versículo 22, ele diz: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e não há nada escondido, senão para ser revelado. A natureza da luz, meus irmãos, é se manifestar e não se ocultar. Essa é a natureza da luz. Basta você, ela não consegue se esconder. Se acende, ela aparece. Não tem, vou correr, vou esconder aqui embaixo. Não tem como a luz fazer isso. Basta você acendê-la, pá! Ela se mostra a todo mundo, olha para onde está a luz. Ela chama atenção. Não tem como ela se ocultar. É da natureza dela fazer isso, se manifestar. Eu sei que parece de modo redundante esse segundo ponto com o primeiro ponto, mas não é, queridos. Porque há muita gente que pensa que é luz, mas talvez não seja. Porque se for, vai se manifestar. Não tem jeito de ser luz e não se manifestar. Não existe crente agente secreto. Que ninguém, só ele que sabe. Né? Maxwell Smart, agente 86. Né? Aquela coisa assim. Não, queridos. Nós fomos criados para ser luz. E pelo fato de sermos luz, isso vai se manifestar. Pensando nisso, por exemplo, uma pessoa não pode viver há 30 anos na mesma casa, com os vizinhos ao lado, 30 anos ali, e ninguém saber, são os mesmos vizinhos há 30 anos, e nenhum vizinho sabe que ela é crente. Tem alguma coisa errada, não tá? Não tem? 30 anos, de repente se encontram na igreja. Nossa, eu nunca soube que você era crente. Você nunca me falou nada que você era crente. Por que não se manifestou? Porque tinha vergonha de ser luz, tinha vergonha de iluminar, tinha vergonha de dizer o que é, de falar aos outros o que é. Vamos pensar, a pessoa trabalha 5 anos na empresa, num lugar, junto com outras pessoas, mas ninguém sabe lá que ela é crente. Aconteceu muitos problemas, ela viu pessoas passando por problemas, ela ficou quietinha ali, ela não falou, olha, vou orar por você, posso orar pela sua vida, ou olha, eu poderia deixar aqui uma mensagem para você e compartilhar um versículo bíblico ali com a pessoa. Nunca ninguém ficou sabendo. Shhh, eu não quero me comprometer. Não tem como a luz dizer isso, ó, não quero me comprometer. Se é luz, é luz. É luz. Você diz, eu me converti, sou convertido agora, sou crente agora. E aí você anda 1 ano, 2 anos com seus amigos, nenhum deles nunca ouviu nada de você falar de Jesus, não viram nenhuma negativa da sua parte a respeito de algumas coisas que eles fazem, sempre ali quieto. Não sei de nada, não vi nada. Não, queridos, a luz se manifesta, não tem como a luz não se manifestar. Nós não podemos ser daquele tipo de pessoa que não faz diferença nenhuma. Eu, com sinceridade, eu tenho muita dificuldade, às vezes, e receio com aqueles crentes extravagantes, sabe? Tem alguns crentes que a gente fala, ai, Jesus, meu Deus do céu. Que o cara chega chegando, sabe, dando voadora, assim, né? Assim onde ele está, a gente fala, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia, né? Mas, por outro lado, eu tenho mais preocupação com crentes inoperantes.
com aqueles que nunca ninguém sabe nada a respeito deles, da fé deles, nada, nada, nada. Meu irmão, Jesus não ficou escondido. Ele se manifestou. A luz dele brilhou nas trevas. Se eu e você somos luz, isso ficará manifesto. Não terá jeito. Ficará manifesto nos nossos posicionamentos, ficará manifesto nas nossas atitudes, ficará manifesto nas nossas obras, ficará manifesto nas nossas palavras. Não tem jeito. Não tem jeito. Somente as trevas são indiferentes às trevas. Você entendeu? Somente trevas são indiferentes às trevas. Não dá para você acender trevas. Trevas não brilham. Trevas são trevas. Onde elas estiverem, elas não fazem diferença nas trevas. Elas estão simplesmente ali e não fazem absolutamente nada para mudar absolutamente nada, porque são trevas. Mas se você é luz, você vai fazer o que você fizer naturalmente, vai trazer um impacto onde você estiver. O crente, no mínimo que o crente pode fazer, é olhar todas as circunstâncias e orar. No mínimo. Ele nunca vai ficar indiferente quando ele vê trevas, quando ele está no meio das trevas. No mínimo que ele vai fazer é orar. Por quê? Porque a natureza da luz é se manifestar e não se ocultar. Terceiro lugar, versículo 24. Versículos 23 e 24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestem bem atenção no que vocês ouvem, Jesus está dizendo. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. A luz, ela brilha de maneira adequada com a sua capacidade. A luz brilha de maneira adequada com a sua capacidade. A luz do sol tem uma capacidade extraordinária. Ela pode estar a bilhões de quilômetros da Terra, a luz do sol chega até aqui. Pá! Essa semana, então, foi assim uma coisa. Brilhou e aqueceu e ninguém queimou, até ar-condicionado, até o meu deu problema. A luz do sol. Quando você vai até uma casa de material elétrico, ou mesmo no mercado, você vai comprar uma lâmpada, você vai lá, eu quero uma lâmpada de tantos watts. Por quê? Porque ela se adequa ao ambiente, à necessidade do ambiente onde ela está. E ela precisa ser adequada. Se nós chegássemos aqui, tivesse aqueles refletores de estádio de futebol aqui dentro, pá, a gente ficava até meio cego assim, não conseguiria, porque era muita luz para um espaço pequeno. Então nós temos uma luz adequada para o ambiente onde nós estamos. Meu irmão, se Cristo colocou você onde você está, é para que você ilumine adequadamente. Ele não está pedindo mais de você, nem menos de você. Mas se Ele colocou ali, é porque você tem capacidade de ser luz naquele lugar. Ele te capacitou para ser luz naquele lugar, de maneira adequada ao lugar onde você está. Em Romanos, no capítulo 2, versículos 17 a 24, se você quiser abrir, eu não vou ler, tá? Mas somente trazer como referência. Romanos 2, 17 a 24. Paulo traz uma severa advertência ali aos judeus. Aos judeus. Porque os judeus, eles diziam: nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos os eleitos. E os gentios, eles são rejeitados por Deus. Nós somos o povo eleito. Mas Paulo traz uma advertência muito pesada para eles. Porque ele vai dizer: se vocês são um povo eleito de Deus, vocês deveriam ser instrutor das pessoas, como vocês dizem, instrutor de criança,
né? Vocês falam que não se deve roubar e roubam, não se deve adulterar, adultera, não se deve fazer isso e faz. Ele vai chamando atenção ali muito duramente. Por quê? Porque ele está falando, vocês não conseguem enxergar a incoerência da vida de vocês? Há uma incoerência aí. E essa incoerência entre o que vocês dizem e fazem está levando o nome do Senhor a ser envergonhado. Ele diz no versículo 24 assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Você consegue compreender que a nossa palavra, ela tem que ser adequada ao nosso testemunho? Ela tem que ser adequada ao nosso testemunho. Se eu falo uma coisa, eu preciso, no mínimo, fazer aquilo que eu estou falando. Porque senão aquilo que eu estiver fazendo vai negar tudo aquilo que eu estou falando. E isso, em lugar de ser um bom testemunho, não importa o que eu fale, eu vou negar através dos meus atos tudo aquilo que eu estou falando. Deus é santo, nós temos que ser santos, porque o Senhor é santo. Daí, durante a semana, cai na gandaia. Mas Deus é santo. Porque nós temos que falar a verdade. E nós temos, doa quem doer, nós temos que falar a verdade. Chega durante a semana, tem uma situação lá, para não ficar numa situação difícil, a pessoa mente. Está entendendo? Nega tudo o que falou. Então, se nós afirmamos ser luz, mas se em nosso testemunho nós somos trevas, o que é que nós devemos esperar? O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 23. Ele disse assim: se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Se a luz que existe em vocês são trevas, se eu digo que eu sou luz, mas a luz que eu vivo na realidade é treva, que treva que será? Como que o mundo de trevas vai conhecer a Cristo, vai saber de Cristo, vai ver o testemunho coerente, se não através daqueles que deveriam de fato ser luz? Luz no meio das trevas. Eu não sei se você conhece pessoas, mas eu já conheci pessoas que têm verdadeira aversão e antipatia a alguns crentes. Aos crentes, né? Mas não é por causa de todos os crentes, é por causa de um crente que deu mau testemunho lá na casa dela, que foi lá trabalhar e deu mau testemunho, que foi lá na loja, comprou e não pagou e deu mau testemunho. E aí as pessoas, por causa de um crente, lembra que eu falei de uma lâmpada que ilumina um lugar grande? Também um que se diz que é luz e dá mau testemunho. Meus irmãos, todos os outros são colocados, como a gente costuma colocar, são colocados no mesmo saco, por causa de um que dá mau testemunho. Você entende a importância do seu testemunho? O que ele está dizendo: com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Por quê? Porque nós estamos dizendo para o mundo: vocês estão errados. Vocês não podem fazer isso. Nós estamos medindo, nós estamos fazendo isso. Mas de repente, eles olham para nós e falam: ué, você está fazendo a mesma coisa? E aí? Nós que somos luz, nós devemos andar de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, eu leio de novo o versículo 24 para ficar guardado aqui, o final dele. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. A luz deve brilhar de maneira adequada ao local e à capacidade dela. Então, procure avaliar bem o seu testemunho dentro da sua casa,
no seu trabalho, na sua escola, onde Deus o colocou. Procure avaliar bem o seu testemunho. Se você está dando testemunho adequado no lugar onde você está, nos seus relacionamentos. Então, preste atenção nisso, não é o que você diz no final que conta, mas é aquilo que as pessoas veem em você. Era essa grande diferença entre Jesus e os líderes de seu tempo. Chegaram a dizer assim, que ele não ensinava como os escribas, que eram os mestres do seu tempo. Ele não ensinava como os escribas, ele ensinava como quem tem autoridade. Por quê? Jesus vai dizer isso para nós lá em Mateus 23. Porque ele diz assim: façam tudo o que eles vos ensinam, mas não os imitem nas suas obras, porque eles falam e não fazem. É daí que vinha a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A autoridade do meu e do seu testemunho está de fato nas nossas atitudes. Não só nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Então haja adequadamente com aquilo que inclusive você fala. Quarto lugar, versículo 25. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu digo aos irmãos, não deixe para a última hora para descobrir o que você é ou não é. Não deixe para a última hora para você descobrir o que você é ou o que você não é. Quando a luz de Cristo trazer a juízo todas as coisas, ela vai trazer a juízo também todas as nossas obras. Serão manifestas todas as nossas obras diante dele. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala no Sermão do Monte, no finzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai dizer assim: naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E o que Jesus vai dizer? Aparte-se de mim, todo que pratica a iniquidade, eu não conheço vocês. Porque a pessoa pode até, como Judas pregou o evangelho, Judas expulsou demônios, Judas fez milagres. A Bíblia diz que na missão dos 12, na missão dos 70, Jesus deu autoridade para eles e eles fizeram tudo isso. E eles voltam contando para Jesus: Senhor Jesus, até os demônios, eles caem, a gente viu os demônios todos se curvando diante de ti, ali os endemoniados. E Jesus diz o que para eles? Não se alegrem com isso. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Judas nunca teve uma nova natureza. Nunca passou por a experiência da conversão, do arrependimento e de mudança de vida. O fato de gostarmos de fazer coisas religiosas, e podermos fazê-las, inclusive, até mesmo praticar obras, caridade, não significa necessariamente mudança de vida e conversão, mudança de natureza. É preciso que haja uma mudança de natureza. Por outro lado, também Jesus vai dizer no dia do juízo, lá em Mateus no capítulo 25, ele traz um contraste, mas eu chamo a atenção por uma realidade boa, porque muitos serão surpreendidos naquele dia. Eles vão dizer assim: Senhor, quando te vimos com fome? Senhor, quando nós te vimos com sede e lhe demos de beber? Quando nós te vimos nu e te vestimos? E Jesus vai dizer assim: todas as vezes que vocês fizeram a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Você percebe que fé e obras, como disse Tiago, elas andam juntas? Fé e obras fazem parte do testemunho integral de todo crente, de todo aquele que é luz, porque é da sua natureza.
Então a conversão, ela muda a nossa natureza. O que era trevas é convertido em luz. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, lendo Gálatas, Efésios, Colossenses, a carta a Tito, você vai ver claramente que Paulo trata sobre isso, a mudança que existe na vida daquele que conheceu Jesus. Há uma mudança de vida naquele que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. É como João disse na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Nisto sabemos que estamos nele. Olha o que ele diz. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Quem diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Pedro nos fala como Jesus andou lá na casa de Cornélio. Lá na casa de Cornélio, ele está ali pregando e ele fala assim que Jesus andou por toda parte, pregando o evangelho do reino de Deus e fazendo bem. Ele pregava o evangelho do reino e fazia o bem. E aí Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero concluir a mensagem, queridos, perguntando: como está a sua vida diante de Deus? Sua vida de testemunho? Você já entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que o Espírito Santo de Deus, de certo modo, incomodou você enquanto você ouvia essa mensagem nesta noite? Fazendo você refletir e pensar: poxa vida, minha vida precisa mudar, tem coisas na minha vida que precisam mudar, alguma coisa precisa acontecer em mim. Eu sei que eu estou errado nessa área, eu sei que o meu relacionamento conjugal precisa mudar, eu sei que o meu relacionamento familiar precisa mudar, eu não tenho dado bom testemunho lá no meu trabalho, lá no meu colégio, eu não tenho sido uma luz para os meus amigos, para os meus professores, na maneira como eu falo, na maneira como eu ajo e até na maneira como eu reajo. Ou talvez você esteja pensando assim: poxa vida, eu tive tanta oportunidade de ajudar pessoas e eu tenho sido tão omisso. Tenho me escondido dentro da minha casa, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e eu me escondo, eu não quero ser usado por Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, venha para a luz, desperte. Volte para a luz, venha para a luz, venha para Cristo. Não pense assim: o meu tempo já passou. Não, não passou não. O Espírito de Deus habita em você, você está cheio de vida. Hoje eu fui almoçar lá com o seu Moisés e a Marinês, quase 90 anos, ainda está lá dando aula de escola dominical. E ele dá todo empolgado, ele fala todo empolgado da aula que ele deu e tal, toda empolgação, ainda dirige grupo familiar. Quase 90 anos de idade, ainda dirigindo grupo familiar. E cheio de vida e de alegria, falando ali, você fala: mas não parece que ele tem 90 anos, isso não parece mesmo? Está cheio de vida. Cheio de vida, e você conversa com ele, ele só fala das coisas que Deus está fazendo, e ele fala de todas as coisas. A esposa está com Parkinson. Eles estão muito limitados, às vezes até para ir na igreja. Mas a grande alegria, ele falava para mim há um tempo atrás, falava: pastor, eu não aguentava mais assistir culto na televisão. Eu não aguentava mais, eu queria estar com a igreja, pastor, eu queria estar com a igreja, eu queria estar na igreja, porque eu gosto da igreja, eu gosto de estar na igreja. E eu achei tão bonito a atitude da igreja central que fizeram com ele, que foi uma grande emoção para ele, que construíram o prédio de educação religiosa e colocaram lá o nome do prédio de educação religiosa: Presbítero Moisés Prisco. A gente faz isso quando a pessoa morre, não é? Quando morre, aí faz uma homenagem, a pessoa nem viu. E daí o neto dele, que hoje está grande, mas era pequenininho, ele falava: esse prédio é do meu vô.
Mas é tão gostoso a gente ver assim a pessoa lá, né, idosa, que poderia estar em casa e falar: eu já dei o que tinha que dar, já fiz o que tinha que fazer. E ele fala: não, eu ainda posso ser útil, ainda posso ajudar. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, diz a palavra do Senhor. Que maravilha, que testemunho que empolga a gente, porque faz a gente olhar para frente e falar: quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Eu quero ser igual a ele, eu quero chegar e quero estar ainda, se Deus me permitir. Quando eu chegar mais lá à frente, eu estava brincando com os irmãos, tinha uns irmãos antes de começar o culto, estava lá no banheiro: quantos anos você está? 70 e não sei o quê, o outro 70 e não sei o quê, o outro 70 e não sei o quê. Eu falei: que coisa feia, não, brinquei com eles ali no banheiro. Mas que bênção é os irmãos chegarem a essa idade, estarem aqui, servindo ao Senhor, se alegrando em Deus, cultuando ao Senhor, testemunhando a sua fé, querendo servir a Cristo. Isso é maravilhoso. Falei hoje da Dona Amália lá, falei: a Dona Amália está firme lá, ó. Está firme, forte. Eu não sei o que ela toma. Tinha que ensinar para nós, Dona Amália, né? Mas louvado seja Deus. E fala de não vir, não é? Ela quer vir, porque quer estar aqui, quer estar com a igreja, quer estar cultuando, quer estar com os irmãos. É testemunho para nós. Testemunho para nós. Para que a gente respire fundo. Às vezes dificuldade, vamos lá. Vamos lá. Que bênção, testemunhando nos momentos mais difíceis. Hoje nós estávamos ali na reunião de oração, que foi maravilhosa, a sala estava lotada hoje, bonita assim de ver. E o Roger, de repente, começou a chorar lá e compartilhar que 00:01 dessa noite, da passagem desta noite, vai fazer 1 ano que o Samuel faleceu, 1 ano. E ele testemunhando do testemunho do Samuel, lá no hospital, falando de Jesus Cristo e dizendo, ainda tão jovem, e falando ali: olha, se Jesus me levar, eu estou pronto para ir. Testemunhando até na última hora da sua vida, falando do amor de Cristo às pessoas. O crente é assim, queridos, é da natureza. Está na natureza, está no DNA do crente. É testemunhar, é falar da sua fé, é falar do que Jesus Cristo fez, é falar da sua esperança, porque Ele nasceu de novo, Ele olha para a glória, Ele fala: eu estou indo para lá, Ele caminha para a luz. E a Bíblia Sagrada diz exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o caminho do crente, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, que nos salvou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Você é luz, amém? Sejamos luz, então, onde o Senhor nos colocar, para a glória e para a honra dEle. Vamos orar. Pai, louvado seja o Senhor, pela bênção de podermos pregar aqui a Tua palavra. Essa bênção, Senhor meu Deus, de estarmos juntos em comunhão. Aqui, Senhor, nesta comunhão, a vida está sendo gerada. A Tua palavra diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui, Senhor meu Deus, nesta comunhão, o Espírito Santo do Senhor está agindo, falando conosco, nos motivando, nos levantando, para que nós possamos sair nesse mundo de trevas. E muitas vezes nós vamos sozinhos a alguns lugares, vamos estar sozinhos no trabalho, sozinhos na rua, sozinhos lá na nossa classe, na escola. Mas, Senhor, que onde estivermos, possamos ter absoluta convicção de que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor sempre está conosco e fazemos parte de uma família, de uma igreja que é suporte para a nossa vida espiritual, que ora por nós, que ora conosco. Ó Senhor, que possamos ir cheios de vida
e que a luz de Cristo brilhe através de nós nas trevas e as trevas não prevaleçam contra nós, para a glória e para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.